Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Páginas e Palavras. Eu sou o Felipe Leite e hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, de John Bunyan. Muito bem, o livro tem cerca de 161 páginas e vamos primeiro falar da parte estética dele, que é muito bonita, né? É um livro da editora Fiel, aqui, ó. Editora Fiel, tem uma capa muito bonita. Alguns detalhes durante o final dos capítulos, início de alguns outros capítulos, veja aqui, ó, com a foto do John Bunyan e uma frase da qual virá no próximo capítulo a seguir. Eu destaquei alguns pontos muito interessantes do livro, não vou destacar todos porque, como é uma autobiografia, se eu ficar, vamos dizer assim, destrinchando algumas partes, praticamente você vai ler o livro todinho, sem precisar ler praticamente. Eu vou destacar primeiro que no capítulo inicial, por exemplo, né, onde ele vai, claro, começar falando sobre a sua vida antes, né, da conversão, John Bunyan destaca o quão ruim ele era, né, os seus vícios. Ele vai falar que um dos seus maiores problemas, por exemplo, era sua boca suja, né? Ele costumava fazer, vamos dizer assim, várias reclamações, murmurações diárias. Fora também outra coisa que ele destaca, né, nesse primeiro capítulo, é a sua falta de temor a Deus, né? A sua falta de respeito com relação à religião. Também ele destaca no finalzinho do capítulo 1 que tudo que tinha a ver com Deus para ele lhe causava ira. Se ele visse alguém comentando sobre santidade, se ele visse alguém falando ou lendo alguma coisa que remetesse a Deus, lhe causava ira. Então a gente vê aqui uma coisa que normalmente a gente, quando pensa nos puritanos, né, homens como John Bunyan, John Owen e tantos outros, nós não imaginamos que eles podiam ser pessoas tão perversas, né? Na verdade, todos nós temos esse mal dentro de nós que pode nos fazer tão ruim. E é interessante ver que homens como ele e como nós, né, tão ruim quanto, puderam chegar tão longe com relação à graça de Deus, ao conhecimento do Evangelho e a pregação e a escrita de ótimas obras como esta aqui. Aí eu quero destacar agora também que no capítulo 2 ele vai falar sobre como as coisas começaram a mudar na vida dele, como começou essa reviravolta, digamos assim, né, dessa vida tão devassa, digamos assim, né, para uma vida santa. John Bunyan destaca a primeira coisa, o seu casamento. Ele vai ao decorrer do livro, né, dispondo o quão bom foi, o quão bem fez ter se casado, né? E uma coisa que ele destaca é que quando ele casou, ele e sua esposa não tinham nada. Inclusive ele até fala no sentido de que não tinham nada, até a ponto de não ter nem pratos e nem talheres. Não sei se é uma forma de se expressar, uma metáfora, ou se era verdade. Mas o fato é que eles eram como eu, por acaso, pobres, né? E aí ele destaca que, ou melhor, eu quero destacar agora 2 livros que ele fala que lia com a esposa dele e que começaram a despertar ele para se interessar mais por evangelho, digamos assim. Aí não veio a sua conversão ainda, porém ele começou a sentir uma certa ânsia de conhecer mais sobre religião, digamos assim, né? E o primeiro livro que ele cita é O Caminho do Homem para o Céu, que eu acredito que deva ser o guia seguro para o céu, né? Não sei se é, mas acredito que deva ser. O segundo livro que ele lia com a sua esposa constantemente era A Prática da Piedade. Esses 2 livros, John Bunyan destaca que eram livros que a esposa dele herdou do pai, né? Que era um homem muito piedoso e que a sua esposa constantemente comentava sobre ele, e o próprio John Bunyan sabia, né, da sua vida piedosa. E então John Bunyan começou, né, ele vai falando que ele começou por conta disso a ter mais vontade de se inclinar, né, ainda não com o conhecimento que tinha,
dos seus pecados, ainda não arrependido, né? Digamos, ainda não convertidos, mas ele começou a, pelo menos 2 vezes por semana, né, segundo ele, a ir para a igreja. E aí, então, ele diz que o que mudou mesmo um dia, no sentido de começar a pensar sobre os seus pecados, apesar dele ir 2 vezes por semana, não era atingido pelo sermão. Ele diz que após ouvir um sermão sobre a quebra do domingo, olha aí, tá vendo? Domingo é importante, não podemos trabalhar nem no domingo. Vou falar isso pro meu chefe. E ele diz que quando ele ouviu esse sermão, onde o pastor falava sobre não quebrar o domingo, isso afetou muito ele, porque domingo, segundo ele, era o dia onde ele mais gostava de viver uma vida devassa. Era o dia onde ele mais jogava, saía, bebia e fazia tantas outras coisas, né, ruins, tantas outras coisas que, segundo ele, eram contrárias à lei de Deus, e aquilo afetou ele demais. Porém, ainda assim, John Bunyan não se converte. Segundo ele, isso durou pouco tempo, inclusive no mesmo dia após o culto, ele chegando em casa, tentou esvaziar sua mente do sermão e voltou à sua vida de impiedade. Vou destacar somente mais um ponto, para não, como eu disse, não ficar muito longo o vídeo, e também não destacar o livro todo, também para você poder comprar um, claro. Porque esse é o intuito do canal, você ler mais e melhor. O capítulo 3, ele inicia falando sobre um constante pensamento que lhe vinha sobre a morte. É interessante essa parte, eu achei até um pouco engraçada. John Bunyan fala que durante um culto, ele começou a pensar, ele olhou para o alto, e viu que o lugar onde ele estava era bem embaixo do sino da igreja. E aí ele ficou pensando, meu, e se esse sino cair agora? Eu vou morrer? E aí ele começa a ficar mais desesperado e agitado, com medo da morte. E aí ele vai para outro lugar, outro banco. E aí ele fica pensando, não, mas se eu ficar aqui, pode ser que o sino caia dali, ele bata na parede e caia em mim. Então ele vai para outro lugar. Só que aí ele começa a pensar assim, não, mas e se o prédio todo cair? Então eu vou morrer de qualquer jeito. E acho que é este ponto, John Bunyan destaca isso, pode parecer uma coisa boba, mas ele destaca isso porque eu acho que é neste ponto que ele começa a pensar mais sobre o seu futuro, né, após essa vida. E acho que daí em diante começou a guinada na vida de John Bunyan. Enfim, é um livro sensacional. Uma coisa que é muito nítida também é a sua luta e a sua tristeza quando ele começa a entender a malignidade do pecado, o quanto isso é prejudicial para o homem, o quanto ele era escravo do pecado, né, a ponto dele não conseguir escapar das suas vontades, a ponto dele muitas vezes, né, ele vai citando nos capítulos a seguir, que muitas vezes ele buscava, tentava, passava o dia meditando, né, na palavra, e ainda assim ele acabava pecando de alguma forma, né, e a tristeza não só do John Bunyan, mas de muitos puritanos, é um destaque muito importante para nós hoje em dia, né? No sentido de que falta um pouco de mais, digamos assim, mais raiva, mais ira contra o pecado, mais choro também, né? John Bunyan chega a dizer que passou um ano inteiro atormentado com pensamentos de tristeza pelos seus pecados, a ponto de não conseguir dormir. Enfim, é uma obra maravilhosa, super recomendo. E esse é o nosso primeiro review do canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que nós possamos fazer mais e crescer mais na edificação e na multiplicação da boa leitura. É isso aí.